Olá, meu nome é Ercílio de Oliveira, eu sou médico psiquiatra do Grupo Notre Dame Intermédica. O motivo da nossa conversa hoje é falar um pouco a respeito deste momento que nós vivemos, de quarentena, de isolamento social e as repercussões deste momento tão delicado sobre as nossas emoções, sobre o nosso psiquismo. Importante, nós temos estudos que apontam que até 50% das pessoas, durante esse período de isolamento social, vão experimentar algum sintoma de ordem psíquica. Sintomas depressivos, sintomas de ansiedade e outros quadros. E até 20% das pessoas experimentarão, de fato, sintomas severos, transtornos mentais que podem ser extremamente debilitantes e, claro, cobrar um preço sobre a saúde das pessoas. Por que isso está ocorrendo nesse momento? Porque nós temos uma conjunção, nós temos uma somatória de fatores que são fatores de risco para transtornos mentais que estão colocados pela própria situação que nós vivemos e que por isso vislumbramos um cenário extremamente desafiador. Inicialmente, o próprio isolamento social, né? Nós temos uma aptidão e temos uma configuração mental para viver em sociedade, para compartilhar momentos com as outras pessoas, dividir as nossas dificuldades, dividir as nossas alegrias. E este período de isolamento social, de restrição, por si só, ele é contra a nossa natureza, ele é contra o modo como nós normalmente funcionamos. Ele é uma ruptura do nosso tecido de vida cotidiana, de vida diária. Além disso, a ruptura dos nossos compromissos profissionais, compromissos pessoais. A vida, a certo momento, passou a não ser mais como ela era. Nós precisamos redescobrir, encontrar uma nova maneira de viver, justamente dentro de casa, com as nossas restrições. Então, isto, assim, como um fator determinante, e claro, que não pode ser alterado, começou a trazer um sofrimento emocional, um sofrimento mental para as pessoas. Importante ressaltar também que, além disso, nós temos uma apreensão, por que não? Temos que dizer um medo, né? Nós sentimos medo, isso é humano, né? Temos medo de adoecer, temos medo que as pessoas que nós amamos adoeçam, né? Que essa doença sobre a qual a cada dia descobrimos um pouco e a ciência até avança a passos rápidos, mas há um tempo necessário para que nós consigamos obter medicações, obter vacinas efetivas. Então, nós temos uma insegurança muito significativa sobre isso. E este medo também ele é um fator determinante, ele é um fator que nos coloca em maior risco. Além do fato evidente de que, com essa restrição, nós deixamos de nos movimentar, de nos alimentar da maneira como nós fazíamos, de encontrar algumas pequenas alegrias cotidianas que talvez nós tínhamos e que agora não temos mais. Tudo isso aliado a um sentimento de insegurança, porque sim, temos insegurança financeira até, né? Até que ponto os nossos trabalhos estão garantidos, até que ponto as nossas fontes de rendimento estão garantidas. Então isso nos torna vulneráveis, ou nos dá pelo menos uma sensação de extrema vulnerabilidade e de maior risco. Enfim, a segurança que nós tínhamos, esse chão firme que nós pisávamos, passa a não ser tão firme. Nós nos sentimos inseguros, nós passamos a ter dificuldades. E isso, evidente, cobra um preço. Nós, do ponto de vista emocional, psíquico, precisamos nos adaptar a essa nova realidade, que ela é difícil, ela cobra, de fato, um preço bastante alto. E, para nos adaptarmos a essa realidade, nós requeremos um tempo de elaboração dessas mudanças, de adaptação, e é justamente por isso, por esse momento que nós estamos passando agora. E eu falava dos transtornos, evidente, sintomas depressivos. Eu até queria falar um pouco mais hoje sobre a depressão. A depressão é um transtorno extremamente prevalente na população. Nós sabemos que até 10% das pessoas durante um período de quarentena passarão por um episódio depressivo maior. Então, 10% é um número muito significativo. Certamente, alguma pessoa do teu contexto, da sua família, pode vir a experimentar esses sintomas ao longo deste período.
Como que eu reconheço? Quais são os sintomas que são mais frequentemente relacionados a uma síndrome depressiva? Nós temos 3 grupos de sintomas que são facilmente reconhecíveis e que é super importante que disseminemos essa informação para que as pessoas conheçam. Primeiro, em relação ao humor, o que é humor? É como eu me sinto. Se eu me sinto bem, ou se eu me sinto triste, se eu me sinto angustiado, se eu olho, apesar de ver um dia bonito, não é? Um dia que me parece triste, que me parece angustiante, se as coisas que antes me traziam alegria, se elas não me trazem mais, se eu perco prazer com as coisas que eu tinha anteriormente. Então, ter uma piora do humor, se sentir triste, perder o prazer nas coisas, esse é o primeiro grupo de sintomas que é importante de verificar. Um outro grupo de sintomas diz respeito a sintomas físicos. Então, sintomas depressivos podem ser caracterizados também por insônia, por aumento ou diminuição do peso, por perda da libido. Então, pessoas deprimidas ao longo do tempo vão experimentando alguns desses sintomas que também impactam de uma maneira muito significativa a qualidade de vida. E um outro grupo de sintomas, esse talvez até um pouco mais sutil, é em relação ao funcionamento cognitivo. O que é a cognição? A cognição é a nossa capacidade de prestar atenção em um determinado conteúdo, seja no que uma pessoa está falando, seja numa leitura, seja num programa de TV, e prestando atenção, conseguir entender bem este conteúdo, gravar na memória este conteúdo e acessar de novo este conteúdo quando nós queremos pensar sobre alguma coisa ou nós queremos nos expressar em relação a alguma coisa. Então, nós sabemos que a depressão compromete essa capacidade cognitiva, essa capacidade que nós temos de receber informações, processá-la e utilizá-la em outros contextos. Essa tríade de sintomas, ela pode acontecer, claro, de uma maneira conjunta, uns 3 grupos, ou até de maneira isolada. Podemos vivenciar alguns grupos de sintomas isoladamente. Importante reconhecê-los porque é evidente que iniciar ou perceber que alguns desses sintomas estão presentes já é um sinal de alerta, é um sinal que eu tenho que buscar, não é? Mudanças, que eu tenho que buscar ajuda, orientação, e é também disso que eu gostaria de falar um pouco, sobre algumas atitudes que podem ser preventivas ou podem ajudar as pessoas, se elas começarem, evidente, a ter alguns desses sintomas, a manejarem isso melhor e também se elas reconhecerem depois que elas tenham um encaminhamento para o melhor tipo de ajuda. Né? Então, como que eu posso viver melhor durante esse período da quarentena? Quais são as coisas que eu posso fazer para que esse período seja menos pesado, menos sofrido em relação às minhas emoções? Evidente, eu acho que temos uma grande disponibilidade de materiais e eu acho fundamental ressaltar aqui a importância, sim, de termos acesso à informação, mas eu acho super importante que nós tenhamos acesso a informações de qualidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar. Recebemos a todo momento mensagens, pessoas que falam sobre os mais diversos temas, que passam informações. Evidente que esses dias em restrição, em isolamento social, nós temos que nos informar do que está acontecendo, até para seguir as orientações corretas que as nossas autoridades de saúde têm determinado, mas nós certamente que temos que selecionar as informações de qualidade. Então, super importante, não se baseiem em qualquer informação que recebam, não é? Por qualquer meio de comunicação. Confiram se é um meio de comunicação confiável, se as informações transmitidas foram confirmadas, foram checadas. E mais do que isso, informe-se na medida correta. Enfim, temos que saber o que está acontecendo, temos que ter as últimas informações sobre a pandemia, é verdade, mas não se prendam o tempo todo em informações negativas, em informações que tragam situações extremas, situações em que, claro, a nossa própria noção de humanidade fique questionada. Então nós temos que ter acesso à informação, saber o que está acontecendo, mas
trazer informações de qualidade e nos basear no que é trazido para mudar nossa rotina e procurar, sim, ter uma evolução melhor. Então, não esteja ligado o tempo todo no noticiário pesado, noticiário que traz estatísticas únicas, exclusivas do número de mortes, né? Enfim, nas histórias tristes que existem e são tão sofridas, né? Estamos, claro, tão solidários ao nosso povo em relação a esse sofrimento, mas nós precisamos manter a nossa saúde mental, manter as nossas emoções da melhor maneira possível, porque sabemos hoje que, inclusive, manter um estado emocional estável é um fato fundamental, um fator fundamental para que a nossa própria imunidade funcione da melhor maneira e nós possamos nos proteger. Então, ouça notícias, sim, mas ouça música também, não é? Ouça as pessoas amadas, não é? Enfim, estabeleça uma rotina. Então, este é um ponto super importante. Nós temos que ter, sim, um tecido de rotina no nosso dia. Um dia que tenha começo, meio e fim, que nós tenhamos um horário para acordar, um horário para falar com as pessoas, um horário para fazer as nossas refeições, um horário para realizar o nosso trabalho, enfim, um horário para mexer com o nosso corpo. Então, não se descolem de um tecido de rotina, porque a nossa mente precisa disso. Não deixe os dias correrem aleatórios, de uma maneira descontrolada, mas sim organizada, né? Organizada com as nossas atividades e as coisas que são relevantes neste momento. Procure, evidente, que manter as horas de sono. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas necessita de 8 a 10 horas de sono por noite. Então, procure manter esse horário de sono num padrão regular. Isso é super importante. Procure se alimentar, sim, de uma maneira saudável, buscando alimentos integrais, evitando excesso de alimentos industrializados. Nós temos que evitar o que é muito comum durante essa fase da quarentena, que é o estoque de grande quantidade de alimentos industrializados, até porque muitas vezes eles são mais fáceis de estocar, mas nós precisamos sim ter algum acesso a alimentos frescos, né? As pessoas de mais idade, é evidente que tem que contar com a ajuda de seus amigos, dos seus familiares, mas elas têm que ter acesso, sim, também a esses alimentos mais frescos ou a entrega, né? Enfim. Então nós temos que acessar essa boa nutrição, que também é um fato fundamental, né? Como eu ressaltei, temos que falar com as pessoas. Não podemos abrir mão do nosso convívio social. O convívio social é algo fundamental para a saúde mental dos seres humanos. Então nós temos que falar com as pessoas amadas, temos que falar com amigos, temos que estabelecer rotinas para isso. Esse é um fator assim fundamental que nós não podemos deixar de lado. Temos que, claro, não perder também o nosso contato, a nossa conexão, que é tão íntima, com a natureza. Muitas vezes estamos com a necessidade de estar trancados dentro de uma casa, de um apartamento, não podemos sair, não é? Mas sim, nós temos que nos expor um pouco à luz do sol, né? Nos horários, claro, que isso é mais seguro, começo da manhã ou final da tarde. Então, continuando, falando em relação a respirar, né? A respirar, sentir o nosso corpo. Então nós precisamos ter sim, né? Além desse contato com a natureza, a percepção do nosso corpo, de conseguir realizar alguma atividade física, mais simples que seja, mesmo dentro de um apartamento, de uma casa, né? Eu posso de tempos em tempos caminhar, né? Mudar de posição, de modo algum, não é assim, passar essa quarentena o tempo todo no sofá, em uma cama. O nosso corpo precisa dessa percepção de movimento também, que é algo super importante. Por último, eu gostaria de falar a respeito de como é importante que evitemos durante esse período alguns comportamentos compensatórios, como o excesso de comida, como o excesso do álcool, mas esse é um outro tópico que eu vou abordar também no outro vídeo, porque também é um tópico bastante importante. Por último, eu gostaria de falar a respeito dos canais de ajuda. É evidente, eu descrevi aqui os sintomas de uma síndrome depressiva. Esses quadros eles podem ser severos, trazer sintomas muito incapacitantes, trazer muito mal-estar. Então, contem com ajuda também, né? Contem com ajuda profissional. A Notre Dame Intermédica possui canais para atendimento aos seus beneficiários.
Então, nessa fase de restrição social, nós contamos com o recurso da telemedicina, com suporte psicológico. Não hesite em fazer isso, né? Através dos contatos que nós oferecemos, via aplicativo, via nossa central de marcações. Entre em contato se você não se sente bem, desse passo inicial, não espere as coisas ficarem piores. Na medicina é uma regra, sempre prevenir é melhor do que remediar, não hesite, né, em buscar ajuda, reconheça o seu sofrimento mental, esse é um primeiro passo para se sentir melhor. Bom dia a todos.